Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, ele é meu refúgio, meu libertador. Ele é fortaleza, ele é o meu abrigo. É meu escudo, é nele que eu confio, é nele que eu espero. Ele é o meu Salvador, a minha esperança. Ele é meu Pai. Ele é um Deus que é Pai e que é Mãe. E que nos coloca numa posição de filhos e de filha. E filha muito amada, um filho muito amado. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Hoje, sexta-feira, a igreja nos convida a nos colocarmos na presença de Deus e a reconhecer as nossas fraquezas, a nossa pequenez, reconhecer que somos pessoas frágeis e que precisamos constantemente da sua misericórdia, reconhecendo também o grande coração, né, de Deus, um coração que acolhe a todos, sobretudo aquelas pessoas que se colocam à disposição dele, que é capaz de pedir perdão, né, que é simples, que é humilde. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude nesse dia de hoje a reconhecer as nossas fraquezas e reconhecer também a grande misericórdia de Deus. Queremos nesse momento, meu irmão e minha irmã, colocar mais uma vez o nosso joelho no chão e pedir a Deus. Pedir, nos colocando assim na sua presença e nessa certeza de que nós estamos conectados e conectadas com Ele, nós vamos rezar pelas pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Podemos também, nesse momento, dizer para Deus qual é o nosso desejo, né? Qual é a nossa prece, o que é que eu quero pedir a Deus nesse momento, neste dia de hoje. Queremos trazer presente mais uma vez, rezar pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, rezar também pelos adultos, pelos doentes, pelos nossos idosos. Mas queremos trazer agora João Guilherme, Ana Gabriela, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Emanuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Pedro Lucas e Caio Lucas. Tereza Ricelli Bezerra, Rosineide Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maruli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Orizina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira, Eduardo Oliveira, Joane Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme, Dia Oliveira, Gislaine Neri, Roseane Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge da Cunha, Marcos e toda a família, Nelson, Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina, seu Francisco do Terço, Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior, Edilane Alves Santos, Lurdinha, Carla, Graciene Silva Soposto e Francimar, da comunidade de Pedro Raimundo. Vamos também colocar no colo de Deus, mais uma vez, toda a nossa família, todas as pessoas que nós conhecemos, que nesse dia de hoje se encontram tristes, deprimidas, perderam o sentido da vida, perderam a esperança. Então vamos trazer presente e colocar todo esse pessoal no colo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, aproveitar que estamos no mês de setembro, né? Mês da palavra, mês da Bíblia. E vamos abrir hoje no Evangelho da liturgia de hoje, Lucas capítulo 9,
do versículo 18 ao 22. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: Quem diz às multidões que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, mas outros acham que tu és algum dos profetas, dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? E você? Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Messias, Filho de Deus. Então Jesus proibiu severamente que eles contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante observar os detalhes, né, que traz esse evangelho. A grande pergunta é: e vós, quem dizeis que eu sou? E porque é muito fácil a gente responder pelos outros, né? A primeira pergunta que Jesus faz aos discípulos é: o que dizem, né, as multidões quem eu sou? Né? Que dizem as multidões que eu sou? E é uma pergunta que não é difícil de responder. É muito fácil responder. É muito fácil. Só para lembrar que Jesus está no lugar retirado, ele está no lugar, o Evangelho diz que ele estava no lugar rezando, né? Ele estava em oração. Jesus costumava sempre rezar, sobretudo nos momentos que ele precisava tomar alguma decisão. Ele sempre ia conversar com o Pai. E Jesus aqui ele não está sozinho, em outros momentos ele se retira sozinho para rezar. Aqui Jesus está acompanhado, Jesus está com a comunidade. Ele está com os discípulos, representando aqui toda a comunidade. E aqui Jesus rezando, Jesus vai fazer tipo uma avaliação. Primeiro ele quer saber o que as pessoas estão ali falando dele, né? Ele quer saber. Não é porque Jesus está com crise de identidade, não. Ele quer realmente saber o que as pessoas estão falando dele. E aí os discípulos, é interessante que os discípulos, né? O verbo está bem no plural. Né? Eles responderam. Alguns dizem que tu és João Batista, que tu és Elias ou algum dos antigos profetas. A gente percebe que há é muito rápido a resposta dos discípulos. Porém, eu acredito que os discípulos acho que nem esperavam, né, que Jesus fosse se dirigir a ele e fazer a pergunta agora para eles, né? Jesus vai perguntar: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro vai responder em nome da comunidade. Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus. Tu és o Messias, o Filho de Deus. E é interessante lembrar que só depois que Pedro responde em nome da comunidade é que Jesus vai dizer para eles o que é que vai acontecer com ele. É só depois, quando ele tem certeza que os discípulos agora já sabem, né, que ele é o Messias, o Filho de Deus, então agora ele vai dizer, né, então ele vai acrescentar, né, o Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos doutores da lei, né? Deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos doutores da lei e deve sofrer muito. Vai morrer, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Certamente, eu acredito, e se a gente também se coloca ali nessa presença, né? Escutar Jesus dizer isso não é fácil, né?
Não foi fácil para os discípulos ouvir que o Mestre ia sofrer, ia morrer e ia ressuscitar. Não deve ter sido fácil para os discípulos escutar isso, né? Porque os discípulos também tinham consciência que a missão se o Mestre ia sofrer, ia morrer, né? Ia ser crucificado, certamente eles sabiam que eles também estavam correndo perigo de vida. Por isso que Jesus quer saber mesmo, né? Quer saber deles. E eles vão, Pedro ali, em nome da comunidade, vai dizer, olha, o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus, né? Aquele que veio para salvar o mundo, né? Então não é uma resposta tão fácil, né? Não é uma pergunta fácil de responder, é uma pergunta difícil. Para nós hoje, talvez se eu perguntasse aqui, quem é Jesus para você? É fácil de responder com palavras, mas não é fácil responder essa pergunta também com gestos, com as nossas ações. Porque responder essa pergunta com gestos e com ações significa dizer: eu preciso ir aonde Jesus me levar, né? Eu preciso dizer sim ao chamado de Deus, ao chamado de Jesus, né? Eu preciso dizer sim. E quando eu digo sim, eu estou disposta a assumir essa missão, a missão de cuidar da vida. E cuidar da vida não é fácil, sobretudo cuidar da vida quando ela está ameaçada, né? Cuidar da vida das pessoas pobres, simples. Ou seja, eu devo ser o porta-voz dessas pessoas. O que não é fácil, porque é mais fácil a gente se aliar aos grandes, aos poderosos, do que estar do lado dos pequenos, dos humildes. E é esse o chamado de Jesus, né? E eu dizer sim a Deus, eu dizer quem é Jesus para mim, significa eu responder não com palavras, porque com palavras todo mundo pode responder, é facílimo. Jesus é o Filho de Deus, aquilo que eu aprendi na catequese, é o Filho de Deus, é o Filho de Maria, o Filho adotivo de José, mas eu dizer com gestos, e dizer com gestos é eu perdoar quando for necessário, é eu me aproximar da pessoa, eu cuidar de um doente na cama de um hospital, ou na cama ou na sua casa, é eu me aproximar do jovem que está ameaçado de morte, é eu me aproximar daquele jovem que está entrando no mundo da droga, né, e ajudar esse jovem, é eu me colocar na pessoa de tantas mães que perderam seus filhos né, na violência, é eu me colocar na vida, né, das pessoas que vivem, né, nas ruas, e é tanta, a missão ela é enorme, ela é grande, né? Mas é sobretudo eu fazer com que o reino de Deus aconteça aqui e agora. E isso eu vou fazer, e isso eu posso fazer se eu realmente tiver esses momentos íntimos com Jesus, né? Quando a gente fala, né, mesmo da questão de participar das celebrações, da palavra, da missa, significa dizer eu participo da missa, eu comungo justamente para fortalecer o meu espírito e para reabastecer as minhas energias para que depois, eu saindo dali, eu comece, né, eu saio da missa e começa a minha missão. A missa termina e começa a missão, né? E o encontro do outro, o que não é tão fácil, né? Então, mais uma vez eu digo, é fácil a gente responder essa pergunta que Jesus fez para os discípulos, que ele faz para nós hoje, com gestos e com as nossas ações, né? A minha vida deve ser coerente com aquilo, né? Quando eu escuto a palavra, eu devo ser porta-voz, na verdade, né, de todas as pessoas que não têm condições, que já não conseguem mais gritar, porque estão tão machucadas, tão doentes, né? Estão tão desprezadas, tão excluídas, que elas já não conseguem mais gritar, né? E nós somos convidados e convidadas a sermos porta-vozes dessas pessoas. Então, que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele seja mesmo o nosso abrigo, a nossa fortaleza, né, o nosso escudo, né? O nosso escudo para que a gente possa realmente responder ao seu chamado de amor, que a gente possa realmente cuidar da vida, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância,
disse Jesus. E essa vida em abundância só pode acontecer se a gente se colocar à disposição de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.